A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para tu e para minha vida. Feliz Dia das Mães, aleluia, para todas as mamães, as mães, né, ali de coração, as mães biológicas e as mães espirituais. Amém? Feliz Dia das Mães para você. Aleluia. Glória a Deus. Em Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao 10. E vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O barulho do helicóptero vem agora. Então, a palavra do Senhor, né, em Êxodo vai falar a respeito do nascimento de Moisés, né? Ó, e foi um varão da casa de Levi e casou-se com a filha de Levi. E nós podemos ver aqui que a mãe de Moisés era da tribo de Levi, isto é, era de uma tribo sacerdotal. Existia ali já uma promessa sobre a vida de Moisés. Moisés tipifica nosso Jesus, o nosso grande e poderoso sumo sacerdote, o nosso Salvador, né? E no verso 2 diz assim: e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Para nós entendermos essa história, né? Eu pedi hoje para o Senhor uma palavra direcionada para nós mães, para as mãezinhas, né? Tanto para as mães espirituais quanto para as mães biológicas e mães do coração. Então, ele me deu essa palavra em Êxodo, me levou a Êxodo, ao nascimento de Moisés. Para nós entendermos e recapitularmos a história, nessa época aqui no Egito, existia uma ordem de Faraó para matar todos os recém-nascidos, né, do sexo masculino, jogarem eles no rio, devido àquela história de José que foi vendido pelos seus irmãos, né, e ele foi prisioneiro, e daí ele se tornou governador, e aí ele acolheu Jacó, seus irmãos, no momento em que houve fome na terra, né? Mas havia pão no Egito. Por quê? Ele, direcionado por Deus, ele ali tinha estocado alimento. Ele tinha estocado alimentos para o momento em que haver fome na terra. E em Êxodo 1:6, né, nós vamos ver ali que passados os seus anos, José morreu e seus irmãos morreram e toda aquela geração, né? Mas ficou outras gerações. E os filhos de Israel cresceram, diz aqui em Êxodo 1:7. Cresceram e se multiplicaram e foram aumentando e fizeram muito poderosos. E a terra se encheu deles. Então o Egito, quando foi, era somente José. Ele foi vendido, mas o propósito de Deus era tão grande. E ali ele foi usado por Deus. Ele acolheu seus irmãos ao invés dele derramar sua ira. Aí quando eles morreram, ainda ficou ali o teu povo, né? Foram apenas 70 almas junto com Jacó. E ali eles se multiplicaram. O que era pouco, era pequeno aos olhos de muito, começou a se multiplicar. E por eles terem, né, obediência a Deus, temer ao Deus poderoso e santo, eles se multiplicaram na terra do Egito, né? E a terra ali se encheu e levantou-se enquanto isso, um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Então, passados-se os anos, né? Ali levantou-se um rei, mais ou menos uns 80 anos depois, levantou-se um rei que não tinha respeito algum pela história do que José tinha feito para o Egito. José, ele tinha direcionado o rei da época, né, para estocar, para guardar, ele cuidou, zelou do Egito. E isso aqui, esse rei que veio, ele não teve respeito algum por tudo que José tinha feito pelo Egito e pela fidelidade de José. Então esse rei maquinou ali maneiras de destruir o povo de Israel por medo, porque eles eram muitos e se multiplicavam, por medo deles se voltarem contra eles e tirar o reino. Colocou impostos absurdos sobre eles, e quanto mais oprimia os filhos de Israel, mais eles cresciam. Veja, o povo de Deus, quanto mais é oprimido, eles vão à presença do Senhor e eles crescem, né? Eles sobressaem. Então escravizaram os filhos de Israel. Faraó ordenou às parteiras daquela época, ao elas ajudarem as hebraicas a ter filhos, né? Para elas matarem os meninos. Mas as hebraicas, temendo Deus, o Deus desse povo, não fizeram isso, né? E então o rei levantou um decreto para matar, para jogar todos os meninos, né, no rio. Todos os meninos que eram nascidos das
hebreias era para ser lançado no rio. E então ali agora fala aqui a respeito de Joquebede. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses, né? Ela ali escondeu, ela foi ousada, ela guardou, né? Ela escondeu, sabendo que corria risco de morte, porque era um decreto. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e abetumou com betume e fez, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. Então, a ousadia dessa mãe, né? A ousadia dessa mãe para salvar o seu filho. Ela foi contra aquele rei tirano. Nós temos que ir contra o inimigo da alma dos nossos filhos, da nossa alma. Nós temos que ir contra aquilo que é contra a vontade do Pai. Nós temos que ser como essa mãe ousada, né? Ela foi ousada em esconder o filho da mão desse rei tirano. Guiada Joquebede ali pelo próprio Deus, né? O Deus que ela servia, ela tomou uma atitude de colocar Moisés nessa arca. Essa arca, né, em hebraico, se fala Teb, né? Que significa ali a mesma coisa que aquela arca que Noé, né? Também salvou as pessoas, né? A arca que Noé fez para salvar as pessoas do dilúvio. E Teb, a arca aqui, né, relacionada a essa passagem, é o que ia salvar Moisés, que seria o salvador daquele povo do Egito, né? Veja, essa arca que representa Jesus, né? Era feita ali de junco, representando, né, nosso Senhor Jesus, o poder de Deus. Ela, quando aquela mãe colocou aquela criança na arca, ela estava confiando não somente no poder que aquela arca poderia cuidar do teu filho, mas ela colocou nas mãos de Deus, ela confiou no cuidado de Deus. Né? Nós, mãezinhas, nós temos que ser como Joquebede nessa hora, temos que lançar nossos filhos nos cuidados de Deus e confiar. Nós precisamos lançar nossos filhos aos cuidados do Pai e confiar. Ó, e a sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Então Miriam, né, filha de Moisés, irmã de Moisés, ficou ali de longe olhando para ver aonde aquela arca ia dar. Né? E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. Veja, quando ali Joquebede colocou o menino no rio, estava lá a filha de Faraó se banhando. E então ela pediu para que trouxesse, né, aleluia, aquela arca até ela. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então ali ela reconheceu que aquele menino era vindo dos filhos ali, né, de Israel, que era filhos de hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó. Então Miriam ali por perto, logo já usada por Deus, disse: irei eu chamar uma ama hebreia que crie este menino para ti. Então ali Miriam, usada por Deus, deu uma ideia: olha, eu vou chamar ali alguém que crie ele por você, porque ela ficou ali com tremenda compaixão daquele menino, né? Talvez ela não pudesse ter filho, não se sabe, né? Não está escrito. E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então, né, Deus colocou no coração da filha ali de Faraó um amor inexplicável por Moisés. Ele era tão lindo. Deus já mandou Moisés tão lindo, tão perfeito, porque ele sabia o que iria acontecer. Era um propósito e era necessário não somente aquela beleza física, mas era necessário a mão de Deus, né? Deus colocou esse amor inexplicável no coração da filha de Faraó. Deus preparou tudo, o que era para ser uma perca ali para Joquebede foi uma bênção. Além de preservar a vida de Moisés, Deus deu a Joquebede o privilégio de amamentá-lo, de cuidar, né, do seu próprio filho, criar ele, e ainda ganhou para isso, né? Vamos ver aqui, ó. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-o para mim, e eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Então veja,
além de Joquebede ter ali, né, frustrado o plano do inimigo, ter sido ousada em esconder ali Moisés do inimigo, quando ela lançou ele naquele rio, ela lançou nos cuidados de Deus. Vai ter um momento em que não tem como mais nós segurarmos, não vai ter mais como nós ficarmos ali tentando fazer com a força do nosso braço. Vai ter momento que nós vamos ter que fazer como Joquebede, colocar na arca, né, ali com betume, né, e lançar no rio, né, essa arca que representa o Cristo Salvador, aquele que nos guarda de todo mal. Assim como aquela arca que ia salvar muitos, né? A arca de Noé. Essa arca é o poder do nosso Deus. É o poder do Deus Criador de céu e da terra, aonde nós temos que lançar os nossos filhos ao cuidado. Chegou um momento em que não tinha mais como Joquebede esconder o menino, porque ele estava crescendo e era necessário lançar esse filho nessa arca, nos cuidados do Deus poderoso e santo, e lançou naquele rio, aonde essa moça, né, filha de Faraó, encontrou ele. Deus, ele age em toda a história, cuidando dos filhos do seu povo. Aleluia. Então, ela ainda ganhou, né? Imagina a cara do inimigo do povo de Deus ali, em pensar, poxa vida, agora vai ser pego, vai ser morto, vai ser triturado, vai ser massacrado. Não, e Deus ainda exalta, permite cuidar, permite zelar. Quando nós entregamos nas mãos do Senhor, nós conseguimos manter por perto, né? Deus, ele permite. Nós não podemos deixar o amor do nosso pelos nossos filhos sobressair o amor e a confiança nossa para com Deus, né? E ensinar eles que o amor maior na vida deles não é o namorado, não é o marido, não vai ser os filhos, mas tem que ser Deus. Tem que olhar para a cruz, né? Nós temos que fazer como Joquebede, colocar nos cuidados de Deus, criar na presença do Senhor, para que ele possa entender. E ainda ela foi beneficiada por isso. Moisés foi criado no palácio para ser rei. Aquele que Deus tem um propósito, teu filho, tua filha, eles foram gerados para um propósito, para algo grandioso, muito maior que você possa imaginar. Então, Deus, ele está cuidando, Deus está livrando, né? O diabo não pode mudar os planos ali de Deus para Moisés, assim como ele não pode mudar os planos de Deus para os seus filhos, para os meus filhos. O que Deus planejou, ninguém pode mudar. Ore pelos seus filhos, né? Colocando ele nos cuidados de Deus e confie. Coloque ele nas mãos de Jesus. Aleluia. Nós, como mãe, nós temos o cuidado, nós temos a obrigação de aprender a confiar em Deus. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus. E qual é a vontade de Deus para os nossos filhos. Às vezes a vontade de Deus para os nossos filhos não é a nossa. O plano de Deus para os nossos filhos não são os nossos. Às vezes nós projetamos nos nossos filhos aquilo que nós queremos, mas não é a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Assim como Joquebede foi direcionada por Deus, ela foi ousada em proteger os seus filhos, né, seu filho Moisés, escondendo ele ali por 3 meses. E depois uma fé grandiosa, né, vinda do próprio Criador, porque ela tinha essa fé no Criador, no Deus único. Ela colocou ele naquela arca, isso é, nos cuidados de Deus. Assim deve ser, porque a arca representa a presença do Senhor. É o cuidado do Deus poderoso e santo. É isso que nós temos que fazer, chamar a presença de Deus, é orar todos os dias, apresentando a nossa casa, nossos filhos, apresentando as nossas vidas, para que nós venhamos ser totalmente dependentes de Deus e confiar. Isto é, na presença de Deus nós vamos vencer. Nós temos que guiar nossos filhos na presença de Deus. E nós vamos ver, né, o que Deus vai fazer. Nós vamos ver o cuidado de Deus para com os nossos filhos. Nós vamos ver nossos filhos crescendo em excelência. Talvez Joquebede poderia querer esconder um pouco mais o filho ali com ela, né? Mas ele não iria viver isso, de ser ali cuidado no palácio, né? Com todas as regalias, sendo ensinado a se comportar como um rei. Ele tinha que ser direcionado, ele tinha que aprender, ele tinha que ter postura de rei, porque mais tarde Deus iria ensiná-lo e exigir dele que ele voltasse para resgatar o povo no Egito. Ele representa e tipifica nosso Jesus. Ele, Moisés, representava Jesus. Às vezes você não sabe, não entende
Porque o inimigo tem tanto investido na vida dos seus filhos, tem tentado tirar eles da presença. Mas Deus tem um plano muito maior do que você possa imaginar. Deus, ele te escolheu, você é especial, você é a mãe de algo especial, porque Deus confiou em você. Ele colocou, né, ali um pacotinho de presença, de bênção, de unção, de propósito para você cuidar. Você não precisa se sentir, né, mal quando você não consegue controlar todas as coisas. Você não precisa se sentir impotente, porque eu fico pensando, Joquebede, ela podia pensar assim: meu Deus, eu vou lançar meu filho nesse rio, eu vou matar ele, eu estou jogando ele para a morte. Não, ela confiou em Deus, ela confiou nos planos de Deus. Ela confiou. Talvez seu filho, tua filha está na idade em se lançar, em ir, né, conquistar as coisas deles. Está na época de fazer uma faculdade, de ir para outro país, de fazer coisas que você não vai poder estar perto. Não fica sentindo como estar num ninho vazio, mas confia no cuidado, no zelo de Deus. O que é propósito de Deus, ele não vai te excluir, mas você vai ser inclusa, você vai estar sendo cuidada, você vai ser, né, protegida. Você vai ser honrada como mãe, porque Deus pede para os filhos honrar os pais. E assim, Joquebede foi honrada pelo próprio Deus, quando ela confiou, quando ela orou. Né? Se você tem tentado conversar, falar e não tem tido resultado, descansa no Senhor, ore, confia, porque a promessa de Deus para os seus filhos, Deus, ele não retrocede atrás. O propósito de Deus que deu para você, se ele colocou nas tuas mãos esses filhos, né, essas bênçãos, porque você tem a capacidade, ele te capacitou, né? Assim como um dia teu pai e tua mãe te entregou ali numa arca para Deus cuidar, aos cuidados de Deus, e Deus tem te direcionado, assim você vai fazer com a tua casa, com os teus filhos, porque o plano de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus não sequer nós podemos imaginar. Amém? Deus está falando hoje com mães, com bênçãos, aquelas que têm não somente um serzinho, mas às vezes você está cuidando de uma nação. Através do seu filho vem uma nação, né, eleita, é povo adquirido de Deus, são sacerdotes reais, são um povo da geração futura. Então aprenda a confiar e abençoar a tua casa. Peça sabedoria, mãe, peça sabedoria, pai. Vocês criam eles não para vocês serem o dono deles, querer ser manipuladores dos seus filhos, mas para vocês direcionar eles em amor, em tudo confiar no Senhor, instruir, ensinar eles a te honrar, mas primeiramente escuta a voz do Senhor, amém? Que assim você não vai espalhar eles, mas você vai atrair eles, assim como ela entregou naquela arca Moisés, e Deus trouxe Moisés para perto, ela criou, ela amamentou, ela ainda ganhou com aquilo, ela lucrou ali algo que era para ser improvável. Ela foi abençoada para cuidar de Moisés. E Moisés, ele tinha um grande propósito. Deus está falando, teu filho não é apenas o seu filho, mas ele é o filho, né, escolhido por Deus para um grande propósito. Você está, né, educando e criando algo muito maior. Você não está criando uma pessoa apenas, você está criando uma pessoa que vai liderar, que vai falar do amor desse Jesus. Lança teu filho e tua filha a conhecer as coisas dos céus, a confiar no Deus poderoso e santo. E isso eu não estou dizendo a respeito de criar teu filho somente dentro de uma igreja. Não, é você ter tempo, você ter cuidado, é você ensinar a palavra, é você poder criar momentos, poder ir viajar, poder ir num parque, levar para pegar pinhão, né, para ir pescar, não sei. Mas é você ter tempo, você fazer um bolo, é você ter cuidado, é você corrigir, mas tudo com amor, né? Confiando e crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Não queira você estar no controle. Vai chegar um tempo, uma idade em que você vai ter que deixar ir. Não sinta que o seu ninho ficou vazio, mas creia que você cumpriu o seu propósito. Deus está falando, você é amada, eu te escolhi para gerar, eu te escolhi para cuidar. Eu coloquei o dom, a sabedoria, a bênção e o meu favor sobre você. Vamos orar ao Pai agradecendo. Senhor Deus, em nome de Jesus, que Deus possa ter falado ao teu coração. Pai, nos diminua para que a tua glória cresça, nos ensina, nos dá sabedoria, Senhor, para criar e zelar daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que não são apenas pessoas, mas são almas, são planos, são
projetos do Senhor. Meu Pai, são pessoas que vão, né, reinar, vão ser a geração futura, Pai. Vão ser reis, vão ser sacerdotes reais, vão ser governadores, Senhor. Vão ser libertadores de outros cativos, Senhor. Então, no nome de Jesus, nos dá, Senhor, a tua unção, a tua sabedoria, Senhor. Nos abençoa para sermos bênçãos sobre a vida dos nossos filhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, guarda, Senhor, essa mãe, seja o bálsamo, cuida, zela, que ela entregue agora os filhos dela nessa arca, Pai, que é da tua presença, que elas orem, confiem, Senhor, que o Senhor está zelando e cuidando para a honra e glória do teu nome. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.